Graças a Deus. Pois bem, amados e queridos ouvintes, Deus abençoe a todos nesta tarde. Eu cumprimento a todos vocês com a doce paz do nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo. Este que vos cumprimenta é o seu irmão em Cristo, pastor Cláudio Alves. Pois bem, amados ouvintes, vamos mais uma vez entrarmos na presença do Senhor, o nosso Deus. Esta é a oração do grande livramento. Deus nos dará a nós, nossa casa, nossa família, amado e querido ouvinte, o grande livramento. Só basta nós crermos tão somente, porque tudo é possível para os que crerem. Os que crerem receberão do nosso querido Deus o grande livramento. Glória a Deus. E eu te pergunto, amado e querido ouvinte, nesta vida, quem é que não necessita, que não precisa do grande livramento de Deus? Quem é que não necessita? Eu preciso, você precisa, nós precisamos dos grandes livramentos de Deus em nossas vidas, no nome de Jesus. Pois bem, antes de orarmos, eu quero deixar aqui a palavra de Deus, nesta tarde de vitória, que se encontra no Santo Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 24, o versículo 4 até o versículo de número 14. Diz assim a palavra de Deus. Jesus respondeu: cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenha medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para seres perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Aí então virá o fim, diz o Senhor. Hebreus capítulo 9, o versículo 28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar os pecados, mas para trazer a salvação aos que o guardam, os que se encontram firme com o Senhor Jesus, aguardando, esperando a preciosa salvação. Oraremos a Deus em nome de Jesus Cristo.
Glória a Deus. Grandioso Deus, poderoso, eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós entramos na Tua presença, grande Deus, nesta tarde de bênção mais uma vez. Entramos na Tua presença para agradecermos ao Senhor pelos livramentos grandes, livramentos pequenos, porque em tudo nós te damos graças. Te dou graças por este momento, te dou graças por esta oportunidade, te dou graças por nós podermos orar a Ti agora mesmo e sentirmos a Tua presença. Porque aqueles que procuram se achegar ao Senhor, com toda certeza, sem sombra de dúvida, o Senhor também se achegará a Ele, se achegará a ela. Alcança os nossos queridos e amados ouvintes que têm orado conosco, ó Pai, esta oração do grande livramento em todas as áreas das suas vidas. Dás o grande livramento, ó poderoso Deus, o livramento na saída, o grande livramento no regresso, o grande livramento dias após dias, horas após horas, momento após momento. Dás, ó Pai poderoso, o grande livramento. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Te agradeço pela vida que segue, pelo perdão dos nossos pecados, ó Deus, pela Tua misericórdia, Teu perdão divino, Tua justiça, Tua graça, que tão de perto nos rodeia, a Tua proteção divina, Teu braço amigo, Tua mão amiga, que se encontra estendida agora mesmo para nos dar o grande livramento. A verdade é, ó poderoso Deus e Pai, que falta palavras para sabermos como agradecermos ao Senhor. Agradecermos a Ti, ó Pai, pelos livramentos grandes, livramentos pequenos. Graças te damos, até mesmo pelos pequenos livramentos. Nós somos gratos, ó Pai. Falta a palavra, esta é a verdade, para sabermos como agradecermos ao Senhor pelos livramentos grandes e pequenos, te damos graças. Alcança o lar deste amado e querido ouvinte, a família, dás o grande livramento, ó Pai. Estende as Tuas mãos, concede a grande bênção, concede a grande vitória, no nome de Jesus Cristo. Responde a nossa pequena e humilde e simples orações, a oração da Tua igreja, a oração dos Teus filhos, a oração das Tuas filhas, que tem clamado conosco esta oração do grande livramento. Alcança este lar, alcança esta casa, esta família, daqueles que se encontram perto, daqueles que se encontram longe. Alcança
dás o grande livramento, ó poderoso Deus. Inclina os teus santos ouvidos a nossa humilde e simples orações. Senhor, tenha misericórdia de todos nós. Venha nos ajudar. Venha cortar os laços, quebrar o arco, cortar a lança dos inimigos. Ó Pai, queimar os carros dos inimigos no fogo e nos dá mais e mais os grandes livramentos, porque só o Senhor sabe, só o Senhor conhece aquilo que já foi armado, projetado, arquitetado contra as nossas vidas, contra os ouvintes, contra a tua igreja. Mas nós confiamos em ti, colocamos perante o Deus vivo a nossa fé, a nossa confiança, clamamos com toda certeza, sem sombra de dúvida, que agindo o Senhor, Deus, o nosso Pai, quem impedirá? Eu creio que estás interagindo, estás operando, poderoso Deus, nesta tarde de bênção, ó Deus, derrubando os muros, derrubando as muralhas, que por inveja foram postas contra nós. Poderoso Deus, vai repreendendo a Satanás, que é o autor de toda a maldade, de toda a inveja, de todo olho grande, de todos os laços, doenças, enfermidades, males, ó Pai, contra homens e mulheres, contra o lar e famílias. Corta os laços, dás agora o grande livramento, porque escrito está que a peleja não é minha, não é da tua santa igreja, Deus é eterno, não é dos ouvintes. A peleja é de Deus o nosso Pai. Grande Deus e Pai, quebra o arco, corta a lança, queima os carros dos inimigos no fogo e dás mesmo o grande livramento. Nós exercemos a nossa fé, clamamos no Deus que tudo sonda, clamamos ao Deus que tudo vê, clamamos a um Deus que contempla todas as coisas. Antes, meu Pai, que o adversário, que o nosso inimigo arme contra nós, contra a nossa casa, contra a nossa família, os seus laços, suas armadilhas, os seus planos, os seus projetos, antes que ele arme tudo isto, ele já está derrotado, já está caído pelo poder do nome poderoso, que é o nome do nosso querido e amado e Salvador Jesus Cristo. Quantos laços tens cortado em nossas vidas, laços terríveis, meu Pai, que foram armados, Pai poderoso, para a nossa destruição, porque Satanás, como está escrito em tua palavra, que é um ladrão, que não sabe fazer outra coisa, a não ser somente matar, roubar e destruir, ele está aí para armar os seus laços, suas armadilhas, seus planos e projetos malignos, mas tudo isso está queimado e derrotado pelo poder do sangue precioso do meu Jesus. Grande Deus e Pai, toma em tuas mãos a Santa Igreja Pentecostal, Deus é eterno,
que se encontra localizada na comunidade Serra Bonita, conhecida como Serra Feia. Ó Pai, os cultos convertidos em campanhas de curas, de libertação, de milagres, opera poderosamente, estende as tuas mãos e faz maravilhas. Ó, decanta labaia, faz maravilhas, Senhor, acontecer. Faz o impossível tornar possível, Deus da minha alma, Deus da minha salvação, Deus tão precioso, santo e glorioso, glória a Deus. Ó, decanta labaia, responde mesmo a nossas orações e usa de misericórdia para com todos nós. Grande Deus maravilhoso, o Senhor é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus eterno. Glória a Deus, é o mesmo Deus que fez e que faz e que fará maravilhas quando nós exercemos a nossa fé. E nós temos exercido a nossa fé, clamado a Deus, suplicado ao Senhor. Porque o Senhor até aqui tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos fortalecido, porque o Senhor é Deus para dar o grande livramento. Ó poderoso Deus, estamos em cima de uma grande obra e nós não podemos parar. Não podemos parar. Glória a Deus, Pai poderoso, porque vidas se encontram perecendo na terra dos viventes. Almas se encontram perecendo, poderoso Deus, vidas se encontram sendo destruídas na terra. Glória a Deus. Deus que nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele e aquela que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Grande Deus e Pai, responde a nossa pequena oração no nome de Jesus Cristo. Responde a oração da tua igreja. Ó Pai poderoso, a nossa humilde e simples orações, dai-nos o grande livramento, estende agora mesmo as tuas mãos, opera poderosamente, concede, ó glória a Deus, a grande vitória. Poderoso Deus, contempla a situação desta pessoa que se encontra enferma, que se encontra doente. Contempla, ó Deus de justiça, de amor, de perdão, de misericórdia, ó Deus, porque ninguém serão ignorados por Deus quando abrem os seus corações e quebrantam o seu espírito diante de Deus. Deus não resiste à oração feita por alguém que está diante de Deus com seu coração e o seu espírito aquebrantados diante de Deus, que é santo, que é poderoso, justo e misericordioso. Grande Deus e Pai, por isto que nós a Ti te clamamos, com certeza
da grande vitória, Pai. Com certeza do grande livramento, no nome de Jesus Cristo. Vai operando maravilhas, vai estendendo as tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Vai tocando, ó Pai, com teu braço amigo, vai tocando com a tua mão amiga, para que em nosso meio pessoas sejam saradas, curadas e libertadas de todos os males, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Faz a obra, opera poderosamente, responde o meu clamor, responde as minhas súplicas. Toma frente neste instante, toma frente neste momento, Deus glorioso, Deus santo, Deus poderoso, Senhor. Toma frente mesmo, dás a grande vitória, porque o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga muitos, ao contrário. O Senhor é paciente com todos nós, não querendo que ninguém pereça, mas que todos sejam salvos. Grande Deus e Pai, vai queimando agora as obras do diabo, obras de inveja, obras de bruxaria. Senhor, ó Pai poderoso, vai desmanchando agora aquilo que o diabo ganhou e investiu, ó Deus, contra nós, contra o teu povo. Vai cortando os laços, vai dando grande livramento, que toda a fúria do diabo e os seus adeptos com seus demônios, ó Pai, sejam tudo isso queimado e destruído pelo poder do sangue de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Vai fazendo a obra, vai operando poderosamente, vai confirmando a bênção em nome de Jesus Cristo, vai estendendo as tuas mãos para nos dar o grande livramento. Ó Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, porque a nossa luta, está escrito, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas são contra principados e potestades do ar, nas regiões celestiais. Nesta batalha, nesta peleja, não tereis que pelejar, mas eu, o Senhor, pelejarei por vós. Grande Deus e Pai, responde sim a nossa humilde e simples orações. Toma frente nesta tarde de bênção, em nome de Jesus Cristo. O Senhor tem o poder para alcançar agora mesmo estas pessoas que se encontram enfermas, doentes. O Senhor tem o poder para entrar com providência e dar a cura a estas pessoas. A cura para estas enfermidades, o nome do Senhor, para ser glorificado, porque o Senhor é Deus. Os justos clamam e o Senhor os responde e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que o temem, o coração, aqueles que têm um coração aquebrantado, e salva os de espíritos abatidos. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas elas. Grande Deus, responde o clamor do teu povo. Glória a Deus. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem
e insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mau, por causa do meu nome. Glória a Deus, regozije-se nesse dia e salte de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu, pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Se o mundo os odeia, tenha em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu lhes disse: nenhum servo é maior do que o seu senhor. Se perseguiram também, também perseguirão vocês. Glória a Deus, glória a Jesus. Se me perseguiram, também perseguirão a vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhece aquele que me enviou. Glória a Deus. Todavia, mesmo que venha a sofrer por praticar a justiça, vocês serão felizes. Não tema aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados, antes santifiquem Cristo como Senhor em seus corações. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, faça isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, glória a Deus, e de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Se vocês são insultados por causa do meu nome, felizes serão vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, reposa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminosos, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifiquem a Deus, glória a Deus, por meio desse nome, o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É glorioso, honroso sofrer perseguições por causa do nome de Deus, o nome de Jesus Cristo, glória a Deus, que é o autor e consumador da nossa fé. Poderoso Deus, como está escrito em tua palavra, esteja alertas e vigie. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor, como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resista-lhe, permanecendo firme na fé no nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo, que, glória a Deus, porque os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos problemas.
o Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de ter sofrido por um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. Glória a Deus. Portanto, submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de todos vocês. Pecadores, limpe as mãos, vocês que têm a mente dividida, purifique os vossos corações, diz o Senhor. Grande Deus, maravilhoso, responde o nosso clamor. Vai tirando todo muro, toda muralha, toda pedra de tropeço, todo impedimento, tudo aquilo que talvez esteja impedindo, atrapalhando de nós tomarmos posse das tuas bênçãos. Vai jogando por terra agora. Em nome de Jesus, acampa teu santo anjo ao nosso caminho, em nossa frente, para que ele possa, o anjo do Senhor poderoso, para que possa marchar em nossa frente, como a espada desembainhada no caminho, para cortar as cabeças das víboras, à espreita à beira do caminho, para nos dar o grande livramento. Poderoso Deus, porque foi para isto que Deus enviou a Jesus Cristo, para que em todas as áreas das nossas vidas nós venhamos recebermos dele, por intermédio de Cristo, o grande livramento. Grande Deus e Pai, toma o nosso lar em tuas mãos, a nossa casa, a nossa família em tuas mãos. Todo espírito de inveja contra a nossa família, o nosso lar, vai queimando, ó Pai, vai repreendendo agora, vai desfazendo agora, vai quebrando toda a maldição do diabo agora mesmo, e vai dando, ó Pai poderoso, grande livramento. Estende agora mesmo o teu braço forte, decanta labaia, estenda agora mesmo tua mão forte, tua mão poderosa, para nos dar o grande livramento. Dai sim, ó Deus, o grande livramento, porque nós necessitamos, dias após dias, horas após horas, nós necessitamos dos teus grandes livramentos. Usa de misericórdia para com todos nós. Usa de misericórdia para com a nossa casa, a nossa família. Vivemos em um mundo, como está escrito em tua palavra, o mundo no qual nós vivemos, nós devemos buscar a presença do Senhor Deus, para que tenhamos neste mundo o grande livramento, como está escrito, ó Deus, em tua palavra, ó Deus, em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Glória a Deus, revista-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século que habita neste mundo, contra as hostes espiritual da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme com Jesus Cristo. Estais, pois, firmes,
tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas, ciladas e dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Santo Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, orando em todo o tempo, clamando ao Senhor, grande Deus e Pai, como escreveu Davi no Salmo 139. Glória a Deus. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar. De longe entendes os meus pensamentos. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, és que o Senhor tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Senhor a minha cama, eis que tu ali também estás. Se tomar a asa da alva e habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser deserto, que as trevas me encobrirão, então a noite será luz ao redor de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como um dia. As trevas e a luz são para ti as mesmas coisas. Glória a Deus. Grande Deus e Pai, recebe, Senhor, a nossa pequena e humilde e simples orações. Obrigado por esses minutos de orações na tua presença. Obrigado já pelos laços que já foram cortados, pelas obras do diabo que já foram queimadas e destruídas. Obrigado pelos grandes livramentos, ó Pai. Continua conosco, nos dando mais um dia de vitória, de bênção, uma tarde de bênção. Muito obrigado por tudo mesmo. Alcança os ouvintes, alcança o teu povo, alcança a tua santa igreja pentecostal. Deus é eterno, o corpo de membro e também os novos convertidos. Dás o grande livramento. Livra as suas vidas, suas famílias, de perto e de longe. Obrigado, ó Pai, por todas as coisas. Continua conosco. Te peço e já te agradeço mais uma vez, com certeza da bênção e da vitória, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Graças a Deus, glória a Deus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pois bem, amados e queridos ouvintes, olha, grande é o livramento de Deus, mais uma vez, para todos nós. Tudo é possível quando nós cremos, quando nós exercemos a nossa fé naquele que é santo, que é fiel, que é poderoso. Quando nós exercemos a nossa fé, Deus opera de uma forma extraordinária. Glória a Deus por isto,
pelos livramentos que Ele tem nos dado dias após dias, horas após horas, momento após momento. Pois bem, amados ouvintes, Deus abençoe a todos. Tenham todos uma ótima tarde e fiquem todos na doce paz do nosso querido e amado e Salvador Jesus Cristo. Quem se despede de todos vocês é o seu irmão em Cristo, pastor Cláudio Alves.